Agora nós vamos desenvolver o exemplo B utilizando o ciclo de Moore, né? Anteriormente nós havíamos desenvolvido o exemplo B, né? Onde nós encontramos as deformações principais, deformação principal 1 e deformação principal 2, o ângulo onde cada uma dessas deformações principais atuam, e também eu mostrei qual ângulo se referia a qual deformação principal. Lembrando que, como eu encontrei a deformação x' igual a menos 217 para o ângulo θp, isso significa que para essa deformação principal eu obtive este ângulo, e para essa deformação principal eu obtive este ângulo. Mas agora o que nós vamos analisar é como essas tensões principais são mostradas no ciclo de Moore. Como obter as tensões principais utilizando o ciclo de Moore. E também como obter o ângulo θp. Nós vamos mostrar o ângulo θp no ciclo de Moore, né? A partir dessas deformações presentes. Então, inicialmente, eu vou mostrar a deformação x e y. Lembrando que a deformação x vai estar à esquerda e a deformação y à direita do ponto zero, né? Porque a deformação em x é negativa e a deformação em y positiva, como vocês estão vendo. As deformações que eu estou representando no ciclo de Moore vão estar multiplicadas por micro, né? Porque aqui eu tenho menos 200 micro e aqui eu tenho menos 100 micro. Então essas deformações estão multiplicadas por micro. Lembrando que micro é igual a 10 na menos 6. O ponto central eu encontro como? Aplicando deformação em x mais deformação y dividido por 2. Né? E aqui eu vou ter quanto? Eu vou ter menos 50. No caso anterior eu tinha obtido 50, no exemplo A. Aqui eu obtive menos 50. O que mais a gente pode perceber? Nós queremos encontrar o ângulo θp. Então vamos traçar a diagonal. Eu vou mostrar que o ângulo θp, na verdade o 2θp, vai ser igual àquele ângulo que nós já encontramos. Aqui está um pouco torto, mas isso não vai influenciar no procedimento. Então, a gente quer esse ângulo θp. θp. Na verdade, 2θp, né? 2θp, né? 2θp. Acabei fazendo em cima, deixa aqui então. 2θp, que é igual a este ângulo também, né? 2θp, né? Então, vamos desenhar um triângulo retângulo agora. Aqui embaixo. E mostrar esse ângulo 2θp. 2θp. Então aqui eu vou ter a tensão cisalhante dividido por 2. E aqui eu vou ter quem? Vai ser a deformação em y menos a deformação em x dividido por 2, né? Só uma correção. Aqui eu botei menos 100, aqui é mais 100. Aqui é menos 200. Menos 200 e mais 100, né? Menos 200 e mais 100. A deformação em x é menos 200, a deformação em y é mais 100. Né? Bom, vamos aplicar então tangente de 2θp é igual deformação xy dividido por 2 dividido por deformação y menos deformação em x dividido por 2 também.
Continuando, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que 2θp é igual a arco tangente de 2 com 2 eu vou cortar, né? Vai ficar a deformação cisalente que é 150 dividido por 100 menos 200 vai dar 300. E θp, 2 vezes θp vai ser igual a 26,6, né? Certo? Então, eu peguei o cateto oposto, que era a deformação cisalente dividida por 2, peguei o cateto adjacente, como mostrado, tirei arco tangente e obtive o ângulo de 26,6 graus, né? E eu estou mostrando no círculo de Mohr, como vocês estão vendo, né? O 2θp vale exatamente 26,6, né? E se eu isolar o θp, eu vou obter 13,3, né? Certo? Aqui eu estou mostrando o valor modular do ângulo, né? Porque eu estou ignorando o sentido de rotação. Porque como eu estou girando no sentido horário, conforme nós encontramos no exemplo B, isso significa que o meu ângulo seria de negativo, né? Então, o meu ângulo seria negativo pelo fato de eu estar girando no sentido horário, né? Então, aqui eu estou mostrando só o valor modular, certo? Então, conferindo, certo, né? Como eu falei, né? Esse ângulo eu estou mostrando o seu valor modular, o seu valor absoluto, porém, na verdade, ele tem um sinal negativo, né? Conforme nós encontramos no exemplo B, e com isso a gente gira ele no sentido horário. Continuando, o que nós temos agora? A gente quer encontrar a tensão cisalente máxima. A tensão cisalente máxima dividido por 2 é igual ao raiozão, que é igual a quanto? Vai ficar então, eu preciso encontrar essa diagonal, que é o raiozão. Esse raiozão vai ser quem? Vai ser cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado, somados, e eu vou tirar a raiz. Então vai ficar deformação em y menos deformação em x dividido por 2 ao quadrado menos deformação xy dividido por 2 ao quadrado. Isso na raiz. Então, o raiozão vai ser o valor resultante dessa operação, né? E então, substituindo, vamos substituir. Eu vou obter então raiz de quanto? Aqui vai ficar 100 menos 200 a 300, 150 ao quadrado, mais 75 ao quadrado. Isso é igual a quanto? Um 67,7. Certo. Agora, para encontrar as tensões principais que estão nos extremos do meu círculo de Mohr, o que eu vou ter? Eu vou ter que a minha deformação principal é igual a quem? É igual ao centro mais ou menos o raiozão. Porque se eu pegar o centro e somar com o raio, eu vou obter exatamente esse valor. E se eu pegar o centro e subtrair do raio, eu vou ter esse valor, né? É isso que a gente vai fazer. A gente sabe que o centro vale quanto? O centro vale menos 50, né? Está aqui, ó, menos 50. E o raiozão a gente encontrou que vale 1,67. Mais ou menos 1,67.
67,7. Com isso, o que nós vamos ter? Que a deformação vai ser igual a vai ficar então 117,7 micro, né? E deformação 2 vai ficar menos 217,7 micro. Então, a deformação 1, que está na extremidade do círculo, vai ser de menos 217,7. E a deformação 2, que está nessa extremidade do círculo, vai ser de 110... Opa! Volta a fita, ó. De novo. A deformação 2, que vale menos 217,7, vai estar nesse ponto, na extremidade do círculo, à esquerda. E a deformação 1, que vale 117,7, vai estar nessa extremidade do círculo, né? Certo? Então, deformação 2 e deformação 1. Deformação 2 vale menos 217,7, deformação 1 vale 117,7. Lembrando que as deformações estão multiplicadas por micro, ou seja, multiplicadas por 10 na menos 6. Então, com isso, nós encontramos o ângulo θP. Na verdade, a gente encontrou 2θP, mas dividindo por 2 a gente encontraria o θP. Depois a gente encontrou a deformação cisalhante máxima, né? Na verdade, a gente encontrou a metade da deformação cisalhante máxima, né? Porque a deformação cisalhante máxima é o dobro de 167,7. É que também é multiplicado por micro, né? Que também é micro. Então, a gente encontrou a metade da deformação cisalhante máxima, né? Que vale o raiozão. E, com isso, nós encontramos as deformações principais, 1 e 2, como vocês estão vendo, né? Então, o que eu havia encontrado aplicando as equações que constam no livro, eu consegui encontrar através do círculo de Mohr, né? Através do círculo de Mohr, eu consegui encontrar o ângulo θP, né? A deformação cisalhante máxima, na verdade, a metade da deformação cisalhante máxima, e com isso as deformações principais, como vocês estão vendo nessa imagem, né? Então, basicamente, essas são as análises que precisam ser feitas quando é construído o ciclo de Mohr, né? Com base nas deformações apresentadas no problema, em um elemento infinitesimal, nós podemos construir o ciclo de Mohr e mostrar as deformações principais, a deformação cisalhante máxima, no caso, a metade da deformação cisalhante máxima, e também o ângulo de rotação, né? Nesse caso, eu rotacionei no sentido horário porque eu havia encontrado o θP negativo, né? Conforme eu havia comentado. Nesse exemplo B, tem uma consideração muito importante que eu vou fazer para ficar mais claro, né? Que seria a questão do sinal. Eu havia comentado que eu calculei o valor modular do ângulo de 26,6 graus, né? Como vocês estão vendo. Porém, como que eu teria certeza do que eu estou fazendo sem aplicar as equações do capítulo 10, né? Só através do ciclo de Mohr. Então, eu faria o seguinte. Para encontrar o centro, na verdade, no centro está certo, mas para encontrar o cateto adjacente, existe aquela relação padrão que seria a deformação em x menos a deformação y sobre 2. E se eu fizer isso, o que vai acontecer? Deformação em x menos a deformação em y, né? Eu estou invertendo. Estou mantendo um padrão do livro. Se eu fizer isso, embaixo vai ficar negativo. Por consequência, aqui também vai ficar negativo. Então, se eu quiser analisar só o ciclo de Mohr e ter certeza do ângulo de rotação, sem analisar as equações, né? Só analisando o ciclo de Mohr, eu teria que manter o padrão onde o cateto adjacente do triângulo é a deformação normal em x menos a deformação normal em y, certo? Né?
Então eu mantenho deformação normal em x, deformação normal em y, e com isso vai aparecer aquele sinal negativo e, por consequência, o ângulo vai ficar negativo, né? Como vocês estão vendo. Como o ângulo está negativo, eu rotaciono no sentido horário, como eu estou fazendo nessa imagem, como vocês estão vendo, né? Então, estou fazendo esse complemento para ficar bem claro sobre a questão do sentido de rotação juntamente com o seu sinal, né? Porque, de forma padrão, né, conforme o livro estabelece, para encontrar esse cateto adjacente do triângulo retângulo, eu pego a deformação em x, subtraio a deformação em y e divido por 2, né? Mantendo isso, eu vou obter um ângulo negativo, o que justifica o porquê que eu rotacionei o meu ângulo no sentido horário, como vocês estão vendo nessa figura. Lembrando que eu tenho essa flexibilidade de aceitar que vocês possam rotacionar no sentido oposto, porque existem bibliografias que, ao invés de rotacionar no sentido horário, rotacionam no sentido anti-horário ou vice-versa. Então, o mais importante para mim nesse caso, que vocês precisam me mostrar, é onde estão posicionadas as deformações, né? O valor das deformações principais, esse ângulo de rotação, né? O valor do θp, e também a deformação cisaliente máxima. No caso, a metade da deformação cisaliente máxima, né? Então, com isso, eu concluo este exemplo B com esse complemento, né, para esclarecer essas dúvidas em relação ao ângulo de rotação.